Se você nunca teve uma dor, um problema, disfunção articular ou músculo-esquelética, provavelmente você ainda vai ter. Porque é quase que inevitável no mundo de hoje você não sofrer alguns sintomas por conta da construção que leva a esse sintoma. O sentido biológico que está por trás de uma disfunção do sistema músculo-esquelético realmente faz parte do nosso dia a dia. Tem algumas pesquisas que mostram, só na coluna, só as dores de coluna afetam cerca de 80% da população. E aí por isso que eu disse, se você ainda não teve, é provável que você ainda terá. A não ser que você consiga colocar realmente em prática tudo que eu disser aqui. Por que eu falo que você, de repente, já passou por alguma situação dessa? Eu, por exemplo, estou tentando repassar para os meus filhos todo esse conhecimento. Então eles já vão crescendo nessa linha. Mas, por exemplo, eu fiquei sabendo desse conhecimento, enfim, tal, ou pelo menos dos princípios desses conhecimentos depois dos 30. Então tem muita história aí para trás que eu carrego e que eu nem sei que eu carrego. Às vezes a gente descobre quando algo se manifesta, tá? Mas o importante é ter ferramentas para lidar com aquilo também que vai surgindo como uma informação que estava pendente aí no nosso organismo. O sistema músculo-esquelético, nós temos um corpo inteiro que nos oferece essa estrutura dinâmica e de suporte ao mesmo tempo. Só que eu tenho várias regiões. Eu tenho cabeça, eu tenho coluna, eu tenho partes da coluna. Isso tudo dividido assim em muitos ossos, muitos músculos, ligamentos, tendões e assim por diante. Muita coisa que compõe esse sistema. E cada parte tem uma função específica. Então a primeira vértebra cervical, ela tem uma conotação um pouquinho diferente da segunda, que tem uma conotação um pouquinho diferente da terceira e assim por diante. É muito importante que dentro de estudos mais profundos a gente entenda qual a função, qual o sentido biológico de cada parte do corpo, mas hoje nós vamos falar um pouco mais generalizados. Dentro do sistema músculo-esquelético, quais são o influenciador, quais são os fatores, na verdade, causais que vão levar a uma disfunção. Então, olha só, vamos construir tudo aqui, vamos construir uma disfunção. Então, nós precisamos, primeiramente, de uma situação chocante. E aqui você já, para quem está acompanhando o canal do Bioalinhamento, já sabe que quando a gente fala uma situação chocante, é uma situação impactante, inesperada e vivida dentro de um contexto dramático. Por quê? Porque senão tudo que a gente vive vai gerar disfunções no nosso corpo. Ficar chateado vai gerar uma disfunção. Alguém que olhou feio pra gente vai gerar uma disfunção. Não é bem assim. Nós precisamos de uma situação chocante. Bom, e aí, diante dessa situação chocante, nós temos alguns elementos a mais. Por quê? Porque nós temos um tecido embrionário que forma todo esse sistema musculoesquelético. E esse tecido embrionário, ele tem algo a mais ali por trás, que a nossa percepção é quem ativa. Ele tem algo a mais por trás. O que é esse algo a mais por trás? Ele tem um forte sentimento que faz parte do registro desse momento chocante. Que sentimento é esse? O sentimento de impotência ou desvalorização. Então, toda vez que eu vivo uma situação chocante, acompanhado de um forte sentimento de impotência ou desvalorização, aí sim, eu tenho o sistema músculo-esquelético como um candidato a desenvolver uma lesão ou uma disfunção. É lógico que aí cada parte do meu corpo tem suas particularidades. Por que afeta a cervical e não foi o ombro? Por que afetou o meu quadril e não o meu tornozelo? Nós temos aqui particularidades distribuídas para cada segmento do corpo. Então eu tenho, olha só, uma situação impactante, inesperada, vivida com um contexto dramático, com um forte registro de um sentimento de impotência ou desvalorização. Dentro dessa situação chocante, ela pode ser vivida tanto real, quanto simbólica, quanto imaginária, quanto virtual. Porque o nosso cérebro, toda vez que vive uma situação muito intensa, ou em outras palavras, uma situação chocante, ele cria um registro no nosso cérebro, mas esse registro, ele não registra assim, isso daqui simboliza tal coisa.
imaginando isso daqui eu fico com medo. Ou eu vi isso acontecer com outro, mas isso doeu em mim. Não, o nosso cérebro registra como sendo real, como sendo vivido no real, mesmo que tenha outras origens, mesmo que seja simbólico, imaginário ou virtual. Ele registra como sendo real, desde que seja chocante. Se não foi chocante, não será registrado. Dor na coluna torácica. Então olha só, esse segmento da nossa coluna vertebral, e olha só que interessante, quando a gente fala coluna, já começa a ilustrar uma função. Qual a função de uma coluna numa construção? É dar suporte para o que vem acima dentro de uma estrutura, né? Dar suporte para que venha os pesos que estão em cima não desabem, né? Mais ou menos isso, uma coluna serve para isso, para que um prédio não caia, né? As colunas são colocadas em pontos estratégicos de uma construção. Então olha só, o nosso corpo tem uma coluna num ponto estratégico, no eixo do corpo, que serve justamente para dar estrutura. Então toda vez, olha, eu tenho uma situação chocante, inesperada, impactante, vivida num contexto dramático, associada a um forte sentimento de impotência ou desvalorização, e somando-se a isso, eu tenho um abalo da minha estrutura. Mas ainda tem mais um detalhe, porque quando eu falo abalo da minha estrutura, eu estou falando da coluna como um todo. E a torácica, o que é que ela expressa? São 12 vértebras para oferecer estrutura. Agora, sabe o que é o interessante da torácica? É que também é um forte sentimento de submissão, só que muito superior ao da cervical. É como se, imagine só, você está diante de uma situação ao qual você percebe ou sente tão impotente que é como se você abaixasse a cabeça para aquilo. Só que, olha o segmento da torácica. Para abaixar a cabeça, eu faço uma flexão apenas da cervical. E quando aquilo começa a pesar, aí quem está fletindo também é a coluna torácica. Então eu tenho aqui uma submissão superior ao que é vivido pela região cervical. Eu tenho um conflito superior, muito mais intenso. É como se uma submissão gigante, gigantesca, que não há como mesmo. Então, olha só o sentimento de impotência e desvalorização assim, muito intenso. Então, eu já tenho uma ideia do que está acontecendo com o meu paciente quando ele traz uma queixa de dor na região torácica. Aí, lógico, nessas 12 vértebras torácicas, se a gente for destrinchando, nós teremos mais 12 pequenos significados, porque cada vértebra expressa um sentimento um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, pequenos sentimentos que vão dar uma particularidade para cada vértebra, ok? E aí, além disso, eu preciso saber, por exemplo, é uma dor na região torácica. Essa dor é provocada. Um osteófito marginal, que é o famoso bico de papagaio, é formado por uma tensão muscular. Essa dor é porque existe um ligamento querendo inflamar. Então, dependendo da origem dessa dor, a origem mecânica dessa dor, eu tenho uma conotação a mais aí. Então, olha só, o sistema músculo-esquelético é o que mais te dá informações. Quanto mais você cutuca, mais encontra informações. E aí, conforme você identifica elementos históricos na queixa do paciente, você tem assim uma riqueza de detalhes. E aí você fala para a pessoa assim, olha, desde tal época, por exemplo, se o sintoma dele começou há 6 meses, então você vai dizer para ele, desde 6 meses atrás, ou um pouco mais de 6 meses atrás, você viveu uma situação chocante, com um contexto de impotência ou desvalorização. E aí você começa a falar da vida da pessoa, porque ela te falou qual vértebra, e aí você já sabe que isso abalou a estrutura dela. E o que representa estrutura para ela? Pode ser família, pode ser o trabalho. Cada pessoa tem sua particularidade sobre estrutura, mas conforme a gente vai investigando nas perguntas, você vai conseguindo quase que traduzir em outras palavras quando ele fala sintoma e você fala fator causal. Porque não dá para fugir. Foram anos, décadas de estudos que o Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, foi tendo conclusões em cima das pesquisas. E isso tudo também, os relatos
que ele foi colhendo os dados clínicos que foram sustentando tudo isso. Bom, diante desses fortes sentimentos, nós temos ainda a distribuição no nosso organismo, como eu disse. Não é só cada vértebra, né? Sempre são 3 perguntas para descobrir o fator causal. Por quê? Porque são perguntas que dão respostas diferentes. O que te incomoda? Eu quero saber da queixa do paciente. Desde quando? Eu quero saber o fator temporal ali. E por onde começou? Eu quero saber onde que tudo iniciou, porque eu quero o fator causal. É uma informação importante como isso tudo se alastrou, mas mais importante para onde foi é de onde veio. Para que a gente tenha uma excelente investigação do fator causal, nós temos que nos preocupar de onde veio e não exatamente para onde foi. Independente do tecido envolvido, você vai sempre perguntar desde quando. Então vamos pensar, tem uma dor muscular, desde quando? É uma pergunta que você tem que fazer. Eu tenho rinite, desde quando? Sempre precisa saber desde quando. É uma resposta do fator temporal, do quanto tempo aquele sintoma ou aquele fator causal está ali presente. Então é uma pergunta que precisa ser feita. Não é um protocolo, mas é uma organização que vai te facilitar na avaliação do paciente. Para todos os pacientes, faça essa sequência de perguntas, tá? Dessas 3 perguntas. Eu posso ter uma pessoa com problemas no quadril? Sim. Há uma semana atrás mesmo eu estava conversando com um senhor que ele estava relutando em fazer uma cirurgia de quadril, porque ele falou, puxa, eu não sei se vale a pena fazer uma cirurgia na minha idade. Por quê? Porque é uma cirurgia de risco, eu vou meio que mancando aqui e ali, mas estou levando. Essa era a discussão dele, se faria ou não faria cirurgia, né? Porque ele tinha uma disfunção no quadril, esse quadril, a cabeça do quadril, ele sofreu necrose, um desgaste muito importante ali, e que era indicativo de prótese. Mas, olha que interessante, para a gente entender o contexto, nunca tinha visto esse senhor, mas eu já sei que ele passou por uma situação impactante, inesperada, com um contexto dramático, onde ele tem ali um forte sentimento de impotência ou desvalorização, ou pelo menos viveu esse forte sentimento de impotência e desvalorização lá naquele momento, e que agora eu preciso acrescentar o significado ou as conotações do quadril. Qual é o significado do quadril? Bom, o quadril ele tem uma forte expressão de contrariedade. Mas é uma contrariedade que eu não consigo lidar com ela. Porque se eu estou contrariado e sei e consigo tomar ações e atitudes, a contrariedade não tem espaço. Agora, se eu tenho uma contrariedade e não consigo nem lutar e nem fugir, meu quadril vai sentir o peso dessa impotência em ter uma atitude. Então olha só, e aí se é quadril direito ou esquerdo, isso vai ser muito relevante. Mas nada mais importante do que escutar a história do nosso paciente. É o momento da sessão que nós guardamos a caneta, guardamos o bloco de anotações, enfim e tal, e ficamos olhando para o nosso paciente para escutar com todas as nossas ferramentas o que ele tem para nos contar. E o que é que ele vai nos contar? Nós fazemos a seguinte pergunta: o que é que aconteceu de chocante na tua história pouco tempo antes de iniciar os sintomas? E aí é que vem justamente a história, que é quase que um filme de cinema. Porque vem a história com todos os pré-requisitos de emoções fortes, de sensações fortes. Vem aí algo intenso virar. Por quê? Porque eu tenho algo chocante aí que deu início a todo esse processo, que foi desencadear um sintoma ou uma patologia. E a região lombar com uma ciatalgia ali? A região lombar, ela é formada por 5 vértebras. E essas 5 vértebras, elas carregam ainda aquela conotação de estrutura, de coluna. Então, quando a gente fala assim, eu tenho uma dor na lombar, primeira coisa que a gente tem que vir aqui é, bom, lombar faz parte do tecido embrionário mesoderma, que carrega um forte sentimento de impotência ou desvalorização. Então eu já tenho essa informação. Se eu já tenho essa informação, o que mais pode me auxiliar de informações? Olha só, eu tenho um forte sentimento de impotência ou desvalorização, tá? Mas o que é específico da lombar nas 5 vértebras? O que é só da lombar ali e tal? A lombar carrega um forte sentimento de
contrariedade, oposição. Só que a lombar também tem um detalhezinho que quanto mais baixo o nível da lombar, então isso quer dizer o seguinte, nós temos 5 vértebras. Se eu estou falando da 5ª vértebra ou da 4ª vértebra lombar, ou seja, se eu tenho uma hérnia de disco ali, se eu tenho uma raiz nervosa sendo comprimida a partir dali, nós carregamos uma conotação de um dedinho, de algum conflitinho ali que a gente chama assim, um conflito semissexual. O que é um conflito semissexual? Algum assunto, pode ser tanto sexual do ato, ou pode ser sexual do sexo oposto. Mas tem ali algum dedinho, alguma conotação que participou desse choque. Por quê? Porque a lombar é um bloco de vértebras que já está muito próximo das nossas regiões mais particulares, mais íntimas. Isso a gente observa nos animais, não foi nem um estudo feito com humanos, é um estudo baseado na etologia animal. A coluna lombar, ela participa muito, mas muito mesmo, do ato sexual. Então, por isso, também ele carrega um dedinho de informação com situações semissexual. Isso pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual. Vamos pegar esse conjunto de informações? Então, só de falar que faz parte do sistema musculoesquelético, o que nós carregamos aí como sentimento? Impotência ou desvalorização. Aí, quando falamos da coluna lombar, o que nós carregamos? Coluna. Quer dizer que eu estou perdendo a estrutura para lidar com aquilo. Isso, coluna. E a lombar em si? Um forte sentimento de contrariedade com um dedinho de alguma situação mais íntima ou semissexual. E quando eu tenho uma ciatalgia, que é uma dor que sai, né? Uma dor que segue o trajeto nervoso, no caso ciático. Uma dor que sai ali da minha lombar e vai seguir pelo meu membro inferior, às vezes tudo. Nós temos aí um forte elemento que às vezes é até delicado de abordar com o paciente, que é a situação semissexual. Porém, você tem condições de fazer perguntas que vão chegar até lá, né? Fala, olha, você é casado, é casada? Você namora, não namora? Me conte um pouquinho do seu relacionamento. Então você vai adentrando com muito cuidado, com muito respeito com o paciente, porque você sabe que ali tem um conflito e que você precisa trazer essa informação para o seu paciente para que ele consiga ter clareza em qual ou quais elementos na sua história precisam ser trabalhados a partir de já. Quanto mais intenso é o conflito, mais será forte esse pinçamento do nervo ciático. Porque tem pessoas que vão sentir uma ciatalgia só até o meio do glúteo, por exemplo, do bumbum ali e tal. Tem pessoas que vão sentir até o joelho, tem pessoas que vão sentir até o tornozelo, tem pessoas que vão sentir até no dedo do pé. Ok? Então, quanto mais longo for esse trajeto doloroso, mais intenso ou mais crônico é esse conflito que está sendo vivenciado. Essa questão sexual pode ser falta da relação sexual? Sim e não. Sim e não, por quê, Dailton? Aí você me deixou mais confuso. Seja claro, assuma. Não, olha só, sim e não, por quê? Porque eu posso, às vezes, isso que a gente precisa identificar. Às vezes eu tenho um paciente que ele tem incômodo. Incômodo pode ser uma situação, vamos dizer assim, que foi sendo implantada, construída numa linha do tempo. Aqui nós sabemos que precisamos de uma situação impactante, inesperada e vivida com contexto dramático. Então não é assim, poxa, meu marido não me procura mais, eu ando contrariado. Não, isso pode ser impactante, mas não é inesperado. Por quê? Porque as coisas foram acontecendo devagar, foram acontecendo aos poucos. Agora, eu preciso de uma situação chocante, inesperada, ou seja, que pegue você de surpresa. E não uma situação que ao longo do tempo foi se tornando, digamos, confortável para você. Então, por isso que sim e não. Se é em relação a não ter parceiro ou parceiro não procurar, depende. Esse parceiro do dia para noite não procurou? Ah, então peraí. Impactante, inesperado com contexto dramático. Ou foi diminuindo a frequência, parece que a gente foi se distanciando, hoje eu tenho uma barreira entre nós e tal. Então, é algo que foi acontecendo na linha do tempo, então é algo que não é inesperado. Muito importante a gente diferenciar isso.
a degeneração articular acromioclavicular e externo. Então, olha só, todo esse conjunto de articulações, eles estão localizados aqui na minha região chamada de ventral, ou seja, na minha região anterior. E são articulações que participam do movimento complementar do ombro, né? Nossa clavícula está aqui, inserida no externo, e se ela não permitir o movimento, eu teria um movimento de abdução mais ou menos até aqui. Dali em diante, ele participa bastante nessa movimentação. Então, é uma articulação que é complementar ao conjunto de articulações que compõem o nosso ombro. Diante disso, a função principal, dar estrutura, dar uma estrutura complementar, é como se fosse um coadjuvante, a articulação que finaliza movimentos. Então, se eu tenho um desgaste, uma degeneração nessa região, é porque talvez eu não esteja conseguindo finalizar projetos ou finalizar planejamentos. Por quê? Porque é justamente essa conclusão. Eu estou sem estrutura para isso. Eu estou me sentindo incapaz ou impotente para finalizar projetos, planejamentos, enfim, tal, que seriam complementares. A finalização ela é o complemento do planejamento. Todo mundo que cai, fratura o cóccix, é uma fratura que nunca cicatriza perfeitamente. De tal azar que pode ter sido aos 10 anos de idade, você tem 60 e ele continua lá manifestando e contando para você que você caiu um dia sentado. Cóccix, eu tenho uma conotação de intimidade bem importante. Por quê? Porque ele está ali bem próximo ao reto. E por isso, todas as estruturas, mesmo osteomusculares, nessa região, né, um jogador de futebol que está com pubalgia, né, a região do pubis, ou dores, inflamações na virilha, na região da virilha, toda essa região é uma região muito íntima. E aí o cóccix, por estar próximo do reto, ele vai trazer ali um dedinho de informação relacionada ao reto. Qual é a informação principal que o reto nos traz? O reto é um segmento, uma estrutura do corpo que carrega a conotação de identidade. Então, quando eu tenho algo relacionado ao cóccix, eu tenho uma representação do meu organismo de um forte sentimento de impotência e desvalorização, com um contexto dramático, um forte sentimento de que tem algo íntimo, que eu me senti impotente, mas que, digamos assim, também tem um dedinho na minha identidade. Então, algo íntimo relacionado à minha identidade. Vamos dar um exemplo? Vamos, tá? Não é que todo mundo vai ser assim, do exemplo que eu vou dar, tá? É que, só para ficar mais fácil de entender. Então, uma pessoa, por exemplo, tem um trabalho e nesse trabalho o chefe mandou embora. Ele falou, puxa, mas por que eu tô sendo mandado embora? E aí o chefe fala, olha, passa no RH e eles vão te explicar tudo. E aí ele descobre, aconteceu alguma coisa dentro da empresa e como ele era o mais novo, e ele foi questionado ou foi apontado como possível pessoa que poderia ter feito aquilo, porque era o mais novato, enfim, ainda não tinha ganho a confiança dos superiores e tal. Então foi questionado o valor dele, foi questionado a índole, foi questionado algo que para ele é precioso, a identidade. E diante disso ele sentiu-se totalmente impotente, nesse caso aí, para se defender. Ele perdeu a estrutura, porque o cóccix faz parte ainda da coluna. Ele teve um forte sentimento de impotência, desvalorização dentro daquilo que se refere à sua estrutura, dentro daquilo que se refere à sua intimidade, à sua identidade. E aí ele saiu dali totalmente com o sentimento de derrotado, porque ele não conseguiu, digamos que, apresentar a identidade dele de forma correta. Ele não sentiu-se potente o suficiente para ter uma identidade de reconhecimento do valor que ele tem, ou que ele tinha, né? Então esse é apenas um dos exemplos. Ou, por exemplo, alguém que se casou, nossa, somos namorados, nossa, que coisa linda. Nossa, somos noivos, nossa, que coisa linda. Aí casa, eu já atendi muitas pessoas que falaram assim, nossa, no primeiro dia de casados, eu já percebi que era outra pessoa. Ou seja, nós estamos falando de um conflito relacionado à identidade, só que agora é a identidade do outro. E aí, como é que eu não pude reconhecer? Mas agora eu já casei, agora não dá para voltar atrás. Por quê? Porque eu tenho ali uma situação chocante,
uma situação de sentimento de impotência, desvalorização, que abala as minhas estruturas, que abala essa coluna e que tem um dedinho ali dentro da minha intimidade com tempero de identidade também. Então, olha só, eu tenho toda uma construção que facilita o desenvolvimento de sintomas ou patologias. Então, o que é que eu posso oferecer para pacientes ou para mim mesmo que sofro com dores, disfunções? Primeira coisa, se o ponto comum entre todos é o forte sentimento de impotência ou desvalorização, eu tenho que oferecer ou estimular nesse paciente atitudes que o façam sentir potente e valorizado, tá? Então eu preciso estimular isso no meu paciente, esse sentimento de potência e valorização. Muito bem. Mais do que isso, eu preciso ter também um conceito por trás que esteja relacionado a essa impotência nas ações que são íntimas. Então, peraí, o que é que fez você se aproximar de alguém? Quais são essas qualidades? Eu percebi desde o primeiro dia de casado que as coisas estavam diferentes, é uma pessoa que estava mudada demais, tal. O que é que você fez que conquistou essa pessoa? E o que é que hoje, não lá atrás, porque já passou, o que é que hoje você consegue fazer para reconquistar essa pessoa, se você acredita que vale a pena? Para que você também se sinta bem, para que você mostre quanto você tem valor. Se você vai mostrando que você tem valor, esse mostrar não é só para o outro, é para você também. Quando você começa a gerar atitudes que façam você se sentir valorizado, quando chega alguém para ficar te desvalorizando, isso não vai ter muito espaço não. Você começa a se empoderar de algo que é muito forte em você. O importante é que você se ocupe, se concentre e dê foco em atividades que façam você sentir-se potencializado, que façam você sentir-se valorizado, no mínimo por você mesmo, que já é incrível. Se você chegar nesse nível de conseguir ter um sentimento de valorização, de autovalorização, isso já é fantástico, é incrível. Agora, se você ainda conseguir ir conquistando isso no ambiente que você vive, seja em casa, no trabalho e tal, aí você tem uma vida, eu não vou dizer perfeita, mas 99% direcionado para isso. Não é a autoestima, mas o auto-reconhecimento é algo que derruba barreiras mesmo. Então, olha só, mirem em extrair atividades do paciente. Não vai sugestionar o paciente, não, nunca, nunca, nunca. Mas, através de perguntas, questionamentos, vai instigando ele a dizer para ele mesmo quais são as atitudes simples do dia a dia que o fazem sentir valorizado. O que é que ele faz particularmente que ele gosta? O que é que ele faz e ele aprova e ele reconhece? E estimular que essas atividades sejam repetidas ou intensificadas. E é assim que nós vamos começar a obter resultados incríveis. Resultados incríveis por quê? Porque são resultados rápidos e definitivos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho.